Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão legislativa ordinária do dia 16 de dezembro de 2019. Indico a vereadora Cátia Monteiro Frescura, da bancada do PDT, para fazer a prece. Agora é o momento mais importante da sua vida. Onde você está é o lugar para viver. Saber aproveitar plenamente o presente é uma arte e algo indispensável, mas nem sempre é alcançável por todos. Saiba viver no presente, no momento, pois o passado já passou e o futuro ainda não chegou, nem ninguém pode garantir que chegará. Viva o aqui e o agora, como o espaço e o tempo que realmente importam na sua vida, pois só assim se vive plenamente. Que assim seja. Que assim seja. Dando sequência à sessão ordinária, coloco em discussão a ata número 53/2019 da sessão ordinária do dia 9 de dezembro de 2019. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário para que faça a leitura do expediente. Ofício da Secretaria Municipal da Administração, número 104/2019. Ao excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Assunto: encaminha os projetos de lei número 055, 056 e 057/2019. Senhor presidente, ao cumprimentar cordialmente Vossa Excelência e aos demais vereadores e vereadoras, membros dessa colenda Câmara, vimos encaminhar para a apreciação do Legislativo Municipal os projetos de lei adiante nominados, precedidos de suas mensagens justificativas, como segue. Projeto de lei 055, que altera o dispositivo da Lei Municipal de número 1900/1991, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município e da outras providências. Projeto de lei número 056/2019, o qual altera dispositivo da Lei Municipal número 2435/2003, que dispõe sobre o plano de carreira do magistério e da outras providências. E projeto de lei número 057/2019, o qual concede concessão de uso de imóvel e equipamentos aquagrijal mediante contrapartida. No ensejo, renovamos a todos os edis o nosso elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Roberto Carlos Boff Turquedo, prefeito municipal. Encaminho os projetos de lei número 055/2019, 056 e 057 para análise das comissões. Projeto de resolução número 006, de 12 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a aplicação de sanção de suspensão temporária do mandato por 60 dias, prevista no artigo 6º, inciso 3º, e nos termos do artigo 10, incisos 1º e 2º, ambos do Código de Ética Parlamentar. Situação apurada através do processo de ética número 001/2019, da Comissão de Ética Parlamentar desta Câmara Municipal, por representação efetivada contra a vereadora Cátia Monteiro Frescura. Encaminho o projeto de resolução número 006/2019 para a ordem do dia. Requerimento número 056/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a este subscreve, da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência requerer à mesa diretora desta Casa Legislativa seja consignado na ata dos trabalhos votos de congratulações ao patrão do piquete Vento Chucro de Jaguari, senhor Darcy da Rosa, que acolheu os índios que estão de passagem em nosso município, pois os mesmos estavam acampados em local degradante. Postula, igualmente, seja encaminhado ofício comunicando as congratulações prestadas. Nesses termos, pede deferimento. Sala Pedro Perissari, 10 de dezembro de 2019, assina o vereador Volmar Zanini Piccoli. Defiro o requerimento número 056/2019. Pedido de informação número 012/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari.
O vereador que a este subscreve, da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência solicitar ao Executivo Municipal que seja informado à mesa diretora desta Casa Legislativa o motivo pelo qual alguns servidores da Secretaria de Obras recebem o adicional de insalubridade e outros não possuem direito a esse adicional. Nesses termos, pede deferimento, sala Pedro Perissari, número 10 de dezembro de 2019, assina o vereador Volmar Zanini Piccoli. Defiro o pedido de informação. Pedido de providências número 025/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. O vereador que a este subscreve, da bancada do PDT, vem diante de Vossa Excelência solicitar ao Executivo Municipal que seja realizado um estudo para a revisão do valor do IPTU e da taxa de lixo, as quais estão muito elevadas. Nestes termos, pede deferimento. Sala Pedro Perissari, 10 de dezembro de 2019. Assina o vereador Volmar Zanini Piccoli. Defiro o pedido de providências. Indicação número 017/2019. Excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. A vereadora que a esta subscreve, da bancada do Progressistas, vem diante de Vossa Excelência indicar ao Executivo Municipal a análise do projeto de lei em anexo, o qual institui a Política Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável na Agricultura Familiar para o município de Jaguari. Nestes termos, pede deferimento. Sala Pedro Perissari, 12 de dezembro de 2019, assina a vereadora Elisângela Piccoli Dri. Defiro a indicação. Ofício da Secretaria Municipal da Administração, número 105/2019, ao excelentíssimo senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Assunto: convoca a sessão extraordinária para a apreciação dos projetos de lei número 058 e 059/2019. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo na oportunidade, vimos convocar essa colenda Câmara de Vereadores para a realização de uma sessão extraordinária com fundamento no artigo 18 da Lei Orgânica entre os dias 18 e 19 de dezembro do corrente, tendo como finalidade deliberar os projetos de leis adiante nominados. Projeto de Lei 058, o qual autoriza o Executivo a realizar termo de confissão e parcelamento de débitos previdenciários com o seu regime próprio de previdência social. E Projeto de Lei número 059/2019, o qual abre crédito adicional especial para correção de dotação orçamentária. No ensejo, pedimos vênia a Vossa Excelência e às senhoras e aos senhores vereadores pela necessidade do Executivo em reivindicar a apreciação dos aludidos projetos de lei em regime de convocação, motivo que se terá por justificado em suas respectivas mensagens. Respeitosamente, assina o prefeito municipal, Roberto Carlos Boff Turquelo. Gostaria de convocar os senhores vereadores, então, aproveitar, convocar os senhores para uma sessão extraordinária, dia 19 de dezembro de 2019, quinta-feira, às 10 horas da manhã. Resposta ao ofício 252/2019. A Sua Excelência, o vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal. Assunto: moção de apoio à Emater Ascar. De ordem do senhor superintendente-geral, informamos-lhe que deu-se conhecimento do expediente acima referido às senhoras e aos senhores parlamentares desta Casa, por meio de leitura na sessão plenária de 10 de dezembro do corrente ano. Atenciosamente, Marisete Peretti, secretária da mesa. Isso aqui é a mesa da... Isso aí. Resposta ao ofício número 243/2019. Presidente da mesa diretora para a Câmara Municipal de Jaguari, Sua Excelência, o senhor vereador Igor Rosa Tâmbara, presidente da Câmara Municipal de Jaguari. Assunto: moção de repúdio número 001/2019.
contra os projetos de alteração do plano de carreira do Magistério Público Estadual, no Estatuto do Servidor Público do Rio Grande do Sul e na Previdência Estadual. De ordem, informamos-lhes que deu-se conhecimento do expediente acima referido às senhoras e aos senhores parlamentares desta Casa, por meio de leitura da sessão plenária 10 de dezembro do corrente ano. Atenciosamente, Marisete Fafreto, secretária da mesa. É da Assembleia Legislativa. Dispensando intervalo regimental de 5 minutos, passamos à ordem do dia e solicito ao secretário para fazer a leitura da ordem do dia. Projeto de resolução número 006, de 12 de dezembro de 2019. Dispõe sobre a aplicação de sanção de suspensão temporária do mandato por 60 dias, prevista no artigo 6º, inciso 3º e nos termos do artigo 10, inciso 1 e 2, ambos do Código de Ética Parlamentar. Situação apurada através do processo de ética número 001/2019, da Comissão de Ética Parlamentar desta Câmara Municipal, por representação efetivada contra a vereadora Cátia Monteiro Frescura. O presidente da Comissão de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Jaguari, vereador Égio Joselito Silva, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Código de Ética Parlamentar. Considerando a tramitação regular e dentro dos preceitos legais do processo de ética disciplinar número 001/2019 da Comissão de Ética Parlamentar. Considerando que após a instauração do processo disciplinar foram exercidos os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Considerando todo o aparato comprobatório de instrução processual, o qual comprovou a quebra de decoro parlamentar praticada pela vereadora Cátia Monteiro Frescura, esta Comissão de Ética Parlamentar, no uso e exercício do direito e função que o Código de Ética estabelece, decidiu: faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Jaguari votará a seguinte resolução, que deverá ser apresentada e assinada pela mesa diretora do Poder Legislativo. Artigo 1º. Fica aprovada a aplicação de sanção de suspensão temporária do mandato por 60 dias, prevista no artigo 6º, inciso 3º e nos termos do artigo 10, incisos 1 e 2, ambos do Código de Ética Parlamentar, em razão da reincidência da representada vereadora Cátia Monteiro Frescura. Eis que existem duas sanções administrativas aplicadas anteriormente, frente à quebra de decoro parlamentar, conforme apurado no processo de ética disciplinar número 001/2019, a contar da data da aprovação desta. Artigo 2º. O processo de ética parlamentar número 001/2019, do qual consta a representação contra a vereadora Cátia Monteiro Frescura, que instruiu e concluiu pelas penas acima expostas, é parte integrante desta resolução legislativa. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua aprovação. Sala Pedro Perissari, 12 de dezembro de 2019. Autor do projeto de resolução, Comissão de Ética Parlamentar, e quem assina, o presidente, vereador Égio Joselito Silva, e o relator, vereador Valdemar Valente. Comissão de Ética Parlamentar. Parecer número 001/2019, relatório. O relator da Comissão de Ética Parlamentar da Câmara Municipal de Jaguari, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica, do Regimento Interno e do Código de Ética Parlamentar, em análise ao processo número 001/2019, vem emitir parecer final nos seguintes termos. Vieram para exame da Comissão de Ética Parlamentar a representação da vereadora Elisângela Piccoli-Dri, em face da vereadora Cátia Monteiro Frescura, a qual teria praticado condutas incompatíveis com a atividade parlamentar, incidindo em quebra de decoro parlamentar. Em síntese, a representação relata que a vereadora Cátia Monteiro Frescura reiteradamente utiliza seu perfil na rede social Facebook
para realizar ataques pessoais à vereadora Elisângela Piccoli Dri, bem como, e consequentemente, desmoraliza o Poder Legislativo Municipal como um todo. Relata a representação, ofensa e calúnia cometida pela representada em face da representante em sessão legislativa realizada em 02 de setembro de 2019 e, posteriormente, em 03 de setembro de 2019, em postagem realizada em seu perfil na rede social Facebook, na qual teria reiterado as ofensas proferidas contra a representante na sessão legislativa. A representação ressalta que a conduta que vem sendo praticada pela representada fere sobremaneira a imagem ou prestígio da Câmara Municipal. Ainda relata que a postura indecorosa da representada não vem sendo praticada apenas contra a representante, mas também contra os demais vereadores, prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais, em recorrentes manifestações caluniosas, injuriosas e difamatórias, durante seus pronunciamentos realizados nas sessões legislativas e publicações na rede social Facebook. Reporta a narrativa inicial que a representada se valeu da reprovação na Câmara Municipal de Vereadores de projeto de lei de sua iniciativa para publicar em seu perfil na rede social Facebook postagem inverídica, manipulando a opinião pública para sua autopromoção, uma vez que a rejeição do projeto de lei apresentado ocorreu devido à inconstitucionalidade da matéria. Notificada para apresentar defesa, a vereadora Cátia Monteiro Frescura, folha 26, tempestivamente apresentou contestação, entre aspas, sustentado que estaria amparada pela imunidade parlamentar, tanto em seu discurso proferido no grande expediente, quanto em suas postagens no Facebook. Alegou ainda que o deferimento da representação configuraria ato ilegal e antidemocrático, passível de revisão judicial e de seus desdobramentos cíveis e penais. Por fim, postulou pela total improcedência, folhas 26, 27 e 30. A mídia audiovisual, folha 184, com a íntegra das oitivas das testemunhas, assim como os termos de gravação, folhas 158 e 183, são parte integrante do presente processo disciplinar. Por requerimento desse relator, foram certificados os processos éticos disciplinares em que figura como parte a representada, folhas 185, havendo duas sanções, entre aspas, ou entre parênteses, advertência pública verbal e advertência por escrito cumulada com a devolução de valores, fecha parênteses. Colhidos os depoimentos, ouvidas as partes, analisadas suas manifestações e provas carreadas, por fim chegaram conclusos os atos para emissão de parecer final, por parte desta relatoria, que depois de cumpridas todas as exigências legais de instrução do contraditório e da ampla defesa, passa a manifestar sua análise e voto. Análise. Compete à Comissão de Ética Parlamentar zelar pela observância dos preceitos contidos no Código de Ética Parlamentar, instaurando o processo disciplinar para apurar os atos incompatíveis e atentatórios ao decoro parlamentar. Portanto, totalmente irregular a competência para processamento do processo ético disciplinar número 001/2019. Foram cumpridas todas as determinações legais com relação ao contraditório e ampla defesa da representada, na forma prevista na Constituição Federal, artigo 5º, incisos 54 e 55, bem como foram ofertados prazos de manifestação da representante. Cumprindo destacar que todos os prazos foram em dias úteis na forma do Código de Processo Civil. Igualmente, as partes receberam cópia integral de todos os documentos e informações do processo número 001/2019. Em análise da íntegra do processo ético disciplinar número 001/2019,
verifica-se nitidamente que a postura da representada ultrapassou os limites do decoro parlamentar, bem como as regras mínimas de convivência e postura ética, as quais deveriam ser inerentes a qualquer ser humano, especialmente aos ocupantes de cargo público. As postagens realizadas pela representada em rede social ultrapassaram os limites do decoro parlamentar, assim como da imunidade parlamentar. A postagem da representada no Facebook na data de 3 de setembro de 2019, folha 14, destaca, abre aspas, ao contrário da vereadora Elisângela, eu trabalho dia, tarde e noite. Eu posso até não ter tido as oportunidades que ela teve de estudar, mas eu tenho uma coisa que ela nunca terá, dignidade e vergonha na cara. Não sou um fantoche, puxa-saco de quem está no poder para obter benefícios. Fecha aspas. A postagem da representada no Facebook na data de 21 de agosto de 2019, folha 17, reporta claramente que teria ocorrido negativa de pedido de acessibilidade do ginásio de esportes. Situação totalmente inexistente, eis que o presidente, ao indeferir o pedido, informou que o ginásio de esportes respeita a legislação com relação à acessibilidade. A representada em postagem no Facebook, no 7 de agosto de 2019, folha 19, destacou que o presidente nega, entre aspas, solicitação para a construção de rampa de acesso a cadeirante no ginásio de esportes, postando uma situação de forma recortada e equivocada, invertendo as situações ocorridas. Veja-se a manifestação realizada pela representada em 17 de abril de 2019, folha 86, a qual demonstra seu ânimo ao utilizar as redes sociais. Na sequência das publicações da representada, seguem comentários ofensivos, os quais são dirigidos a todo o poder legislativo. Na análise de todo o contexto, verifica-se que as postagens da representada ultrapassaram o limite da atuação legislativa, por consequência da imunidade parlamentar, não havendo em tais situações qualquer relação com a atividade parlamentar, pois é nítido o caráter de atingir de forma pessoal a representante. As testemunhas da representante no processo ético-disciplinar reportaram claramente que os ataques da representada foram de cunho pessoal. As testemunhas da representada corroboram com a situação vexatória enfrentada pela representante e todo o poder legislativo. Conforme documento do IGAN, texto 26, a imunidade parlamentar de caráter material pode ser entendida como a prerrogativa parlamentar responsável por resguardar o exercício do mandato, conferindo maior liberdade e independência aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, a teor do inciso 8º do artigo 29 da Constituição Federal. O documento reporta o entendimento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, número 6200063, destacando que a inviolabilidade dos vereadores exige correlação entre as manifestações e o desempenho do mandato. Assim, os vereadores contam com imunidade de ordem material, sendo invioláveis por suas opiniões, palavras e votos, enquanto exercício do mandato e âmbito do município, situação não configurada na presente representação. Eis que se verifica o ataque pessoal e gratuito da representada contra a representante. No entanto, portanto, a representada protegida pelo manto da imunidade parlamentar, pois as publicações realizadas em rede social e discursos extrapolam os limites do bom senso e ofendem a honra da representante. Dúvida não há
quanto à existência de fato praticado pela representada que configura a falta de decoro, visto que suas publicações em rede social Facebook e discursos não resguardam relação com o exercício do mandato, razão pela qual não incide a imunidade prevista na Constituição Federal. Necessário frisar que o vereador, assim como qualquer agente público, deve obediência aos princípios da administração pública, aqueles trazidos no artigo 37 da Constituição Federal. Portanto, os integrantes do Poder Legislativo estão submetidos aos princípios da administração pública e a quebra do decoro parlamentar, mais que uma infração funcional, afronta o princípio da moralidade pública. É notório que as ofensas proferidas pela representada contra a representante não apresentam qualquer causalidade ao exercício da função legislativa, tratando-se de ofensa de natureza pessoal, não se limitando a representada a tecer críticas à situação, ou melhor, à atuação legislativa da representante, mas sim ofender gratuitamente e irresponsavelmente. A imunidade parlamentar não é absoluta, assim como não o é nenhum outro direito tutelado pela Constituição Federal. No caso dos autos, a prova é farta a demonstrar que a representada extrapolou em suas publicações condutas e discursos proferidos na tribuna da Câmara, acusando injustamente a representada de praticar conduta ilícita de improbidade administrativa, maculando assim sua honra. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os excessos devem ser coibidos, não sendo conferido um passe livre de manifestação aos parlamentares. Na hipótese dos autos, a conduta da representada em relação à representante foi abusiva, excedendo manifestamente os limites que podem ser acobertados pelo manto à inviolabilidade, não guardando as publicações e discursos destacados na representação qualquer correlação com o exercício da vereança. A defesa da representada fala em conturbado relacionamento, reportando que não teria utilizado os termos reportados na representação, entre parênteses, vagabunda, improbidade e indigna, invocando que estaria protegida pela imunidade parlamentar, inclusive nas redes sociais. As provas trazidas pela representada não possuem relação aos fatos narrados na representação, apresentando vídeos de sessões que não corroboram com sua tese defensiva, nem mesmo comprovam que suas publicações contra a representante foram de cunho legislativo. Pelo contrário, demonstram os vídeos e a análise realizada pela representada a forma assintosa que costuma tratar os demais vereadores, falando em perseguição, 2 pesos e 2 medidas na Câmara Municipal, postulando por represália, abre parênteses, ato praticado contra uma pessoa para vingar-se de ofensa ou para se indenizar de um dano por ela causado. Desforra, vingança, retaliação, vendita. Fecha parênteses. Por parte do presidente. Tais situações foram recortadas do contexto pela representada com o claro intuito de se vitimizar, pois recorrentemente perturba as sessões legislativas com manifestações. A sessão legislativa de 2 de setembro de 2019, folha 41, na qual a representada reporta que teria sido chamada de desqualificada pela representante, cumpre que seja assistida na íntegra, pois o discurso da representada é dirigido todo para a representante, com o claro intuito de provocá-la. Situação que se repete com outros vereadores no mesmo discurso, tendo o presidente que vezes intervir para manter a ordem e a palavra para a vereadora representada, em razão da sua fala e postura.
Verifica-se ao final que a representada, quando estava já na plateia, interrompe o discurso da representante no grande expediente, provocando-a e perturbando a sessão legislativa. Após a representação em análise, seguiram diversas postagens da representada, todas de vitimação e ataques dirigidos à representante. Situações que precisam ser analisadas em outras esferas, não somente na Comissão de Ética Parlamentar, pois ultrapassam a mínima ética e os princípios básicos do decoro parlamentar. Os comentários depreciativos aos vereadores e à Câmara Municipal são estimulados pela representada com postagens recortadas e fora de contexto, desvirtuando situações, por exemplo, dando a entender que os vereadores questionaram que a representada não tinha estudo para ocupar o cargo de vereadora, situação totalmente inexistente. Igualmente, com relação à acessibilidade do ginásio e o projeto de lei reprovado por ilegalidade. A Lei Orgânica do Município de Jaguari regulamenta, artigo 34, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos vereadores ou a percepção por esses de vantagens indevidas. Artigo 36. Perderá o mandato o vereador que, terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal ou faltar com o decoro na sua conduta pública. O regimento interno da Câmara Municipal de Jaguari determina, artigo 18, são deveres do vereador ou vereadora: apresentar-se devidamente trajado e postar-se com respeito e decoro. Artigo 19. A Câmara Municipal instituirá Código de Ética Parlamentar para, respeitado o devido processo e o direito à ampla defesa e ao contraditório, processar e julgar a prática de ato de vereador ou vereadora que configure quebra de decoro parlamentar. Parágrafo 1º. Considera-se procedimento incompatível com o decoro parlamentar, além de outros previstos na legislação federal. 1. O abuso das prerrogativas parlamentares ou a percepção de vantagens indevidas em decorrência da condição de vereador ou vereadora. A transgressão reiteradas aos preceitos deste regimento interno. Terceiro, a perturbação da ordem nas sessões plenárias, nas audiências públicas ou nas reuniões das câmaras. Reunião das comissões. Quarto, o uso em discursos ou em votos nas comissões de expressões ofensivas. 5. O desrespeito ao presidente, à mesa diretora e à prática de atos atentatórios à dignidade de seus membros. 6. O comportamento vexatório ou indigno capaz de comprometer a dignidade da Câmara Municipal na condição de poder legislativo do município. Parágrafo 2º. A mesa diretora, de ofício, a requerimento de vereador ou vereadora, por representação de qualquer cidadão ou cidadã, ao tomar conhecimento de fato que possa configurar as hipóteses de procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, remeterá a questão para investigação e apreciação pela Comissão de Ética Parlamentar, observado o que dispõe o Código de Ética Parlamentar. Prevê o artigo 5º do Código de Ética Parlamentar os atos considerados contraditórios à ética parlamentar. Artigo 5º. Constituem faltas contra a ética parlamentar de todo vereador no exercício de seu mandato. 1. Quanto às normas de conduta nas sessões de trabalho da Câmara Municipal. A. Utilizar-se em seus pronunciamentos de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo. B.
desacatar ou praticar ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras injuriosas aos seus pares, aos membros da mesa diretora, do plenário ou das comissões, ou a qualquer cidadão ou grupo de cidadãos que assistam à sessão de trabalho na Câmara Municipal. C. Perturbar a boa ordem dos trabalhos em plenário ou nas demais atividades da Câmara Municipal. D. Prejudicar ou dificultar o acesso dos cidadãos a informações de interesse público ou saber os trabalhos da Câmara Municipal. E. Acusar vereador no curso de uma discussão, ofendendo sua honorabilidade com arguições inverídicas e improcedentes. G. Atuar de forma negligente ou deixar de agir com diligência e probidade no desempenho de funções administrativas para os quais for designado durante o mandato e em decorrência do mesmo. Segundo, quanto ao respeito à verdade. Letra B. Deixar de zelar pela total transparência das decisões e atividades da Câmara Municipal ou dos vereadores no exercício dos seus mandatos. Letra D. Utilizar-se de subterfúgios para reter ou dissimular informações a que estiver legalmente obrigado, particularmente na declaração de bens ou renda. O Código de Ética Parlamentar prevê um rol de punições em grau escalonado, de acordo com a ordem de gravidade, na forma expressa no seu artigo 6º. Artigo 6º. As sanções previstas para as infrações a este Código de Ética serão as seguintes, em ordem crescente de gravidade. 1. Advertência pública. 2. Advertência pública escrita com notificação ao partido político a que pertencer o vereador advertido, bem como destituição dos cargos parlamentares e administrativos que ocupe na mesa diretora ou em comissões legislativas. Terceiro, suspensão temporária do mandato por 60 dias. Quarto, perda do mandato. As sanções previstas no Código de Ética Parlamentar devem ocorrer segundo a gravidade da infração, conforme determina o artigo 7º. Artigo 7º. As sanções serão aplicadas segundo a gravidade da infração cometida, observado o que determina a lei orgânica do município de Jaguari, regimento interno da Câmara Municipal de Jaguari e os dispositivos deste Código de Ética, bem como regulamenta o artigo 10 do Código de Ética Parlamentar as condições da sanção de suspensão temporária do mandato. Artigo 10. A suspensão temporária do mandato por 60 dias será aplicada quando não couber penalidade mais grave ao vereador que 1. Reincidir nas hipóteses do artigo anterior. 2. Praticar ato que infrinja dever contido nos incisos 2º e 4º do artigo 5º desta resolução. Cabe aqui destacar que a comissão processante é destinada a instrumentalizar procedimento instaurado em face de denúncia contra vereador por infrações previstas em lei, regimento interno, Código de Ética Parlamentar e lei orgânica, combinadas pelas sanções previstas no artigo 6º e artigo 7º do Código de Ética Parlamentar. Portanto, a presente análise deve restringir-se a verificar se houve, de fato, a prática de conduta incompatível com o decoro parlamentar pela representada. Desta forma, tem-se que verificar a quebra de decoro parlamentar praticados pela representada contra a representante, através de publicações na rede social Facebook e discurso, devendo tais fatos serem apurados na esfera penal por tratar-se de crimes tipificados no Código Penal, o que, por conseguinte, seria causa suficiente para a cominação da medida disciplinar.
em razão do cometimento de ato de incompatibilidade com o decoro parlamentar por infração aos deveres de conduta impostos a todos os vereadores. Cabe destacar que dos processos instaurados na Comissão de Ética Parlamentar, 2 culminaram em aplicação de sanção de advertência pública verbal e advertência por escrito cumulada com a devolução de valores, folha 185, tornando a vereadora representada reincidente. Ante as recorrentes ameaças de revisão judicial do presente processo ético-disciplinar, cumpre destacar o artigo 2º da Constituição Federal, em decorrência do princípio da separação dos poderes, determina que não cabe ao judiciário adentrar no mérito, podendo controlar aspectos formais da legalidade do processo adotado. A representada deveria, ao menos, conduzir suas publicações de forma transparente para explanar a verdade dos fatos, em lugar de valer-se de conjecturas e ilações desprovidas de qualquer fundamento, no intuito de pôr em dúvida a imparcialidade e correição dos trabalhos de apuração desta comissão, constituída a partir do exercício legítimo do direito de velar pela lisura e credibilidade dos membros deste Poder Legislativo. Portanto, entendo que as condutas praticadas pela representada, narradas na representação, são uma ofensa aos padrões éticos e morais, capazes de causar revolta e descrédito na sociedade contra esta Casa Legislativa. Sem falar dos ataques de cunho estritamente pessoal realizados pela representada contra a representante. Conclusão do voto. Desta forma, tendo em vista todo o contexto probatório acostado pelas partes, sendo a representada reincidente na Comissão de Ética Parlamentar, tendo 2 sanções administrativas aplicadas, opino pela procedência da representação no processo número 01/2019, tendo em vista que as provas juntadas aos autos foram capazes de comprovar peripitoriamente a conduta indecorosa da representada, caracterizada pela prática de ofensas morais e injuriosas de ordem pessoal contra a representante. Igualmente, por deixar de zelar pela total transparência das decisões e atividades da Câmara Municipal ou dos vereadores no exercício dos seus mandatos, como preceitua o artigo 5º do Código de Ética Parlamentar, em seu inciso 1º, alíneas A, B, C e E, assim como o inciso 2º, a linha B do mesmo artigo, devendo ser aplicada a sanção de suspensão temporária do mandato por 60 dias, prevista no artigo 6º, inciso 3º, e nos termos do artigo 10º, incisos 1 e 2, ambos do Código de Ética Parlamentar, em razão da reincidência da representada. Assina o parecer o relator, esse que vos fala, e o presidente, o vereador Cito. Coloco em discussão o projeto de resolução número 006. Coloco em discussão o projeto de resolução número 006/2019. Vereadora Cátia Monteiro Frescura. Boa noite a todos presentes. E hoje eu vim aqui na tribuna para parabenizar a vereadora Elisângela. Parabéns. Em 12 anos de Câmara da senhora, a senhora está ficando famosa. 12 anos. Nunca nem viram a senhora. Parabéns, vereadora.
A senhora conseguiu, pela primeira vez na história do município, querer afastar uma vereadora atuante na nossa cidade, como eu sou. Muito atuante em prol da nossa população. O povo está vendo, vereadora. E vocês, como gostam de bisbilhotar nas minhas redes sociais, devem estar vendo a favor de quem a população de Jaguari está. Será que a errada é essa vereadora? Será? É esta vereadora errada? Não é o que o povo diz, e o que me importa é o que o povo diz, não o que vocês aqui dentro da casa pensam. Sabe por quê? Porque quem paga o nosso salário é o povo, quem bota nós aqui dentro é o povo. Como muitos comentários que teve, um deles disse para mim, não se preocupa, vereadora, são 2 meses, tem gente que vai ficar 4 anos sem. São 2 meses. Eu não dependo desse salário para viver, vereadora. Eu não dependo desse salário. Eu sempre tive o meu emprego para sobreviver. Eu estou aqui para defender o povo humilde, que ninguém tem coragem de abrir a boca aqui e defender. Que todo mundo diz amém para tudo que acontece nessa cidade. Eu estou aqui para defender aquele que precisa de um exame e não tem como fazer. Eu estou aqui para defender aquele que precisa de uma cirurgia e ninguém dá bola porque os vereadores aparecem de 4 em 4 anos, como todo mundo diz. É por isso que eu estou exercendo, eu estou como vereadora nesta casa, para defender o povo humilde, que nem eu sempre fui humilde, pobre. Não para dizer amém para tudo aqui dentro. Não tenho medo e não tenho rabo preso com ninguém. E não me calo e não vão me calar. Me cassem. Eu quero que vocês me cassem. Se vocês acham que têm esse poder. Porque eu não roubei para ser caçada. Eu quero que vocês me cassem. Por que a senhora não me caçou, vereadora? Como se eu estou sendo julgada nessa casa, como se vocês todos são um santo. Vocês todos são um santo aqui dentro. Tempo, vereador. Quando é que vocês me respeitaram aqui dentro? O vereador Valdemar... Vereadora, acabou o seu tempo. Só vou terminar de concluir. Conclui, obrigado. O vereador Valdemar falou ali que eu desrespeito. Pelo amor de Deus, vamos pegar todas as sessões e vamos ver quem desrespeita quem. Eu nunca fui respeitada nessa casa. Eu nunca fui respeitada nessa casa. Muito obrigado, vereadora Cátina. Segue em discussão o projeto de resolução número 006/2019. Não havendo mais que... Vereador Volmar Zanini Piccoli. Três. Senhor presidente Igor, demais membros da mesa, vereadores e vereadoras e distinta plateia. Eu venho à tribuna numa situação difícil. Uma é minha sobrinha e a outra é colega de partido. Quando instalaram a comissão de ética que eu pertenço, eu levantei e fiz um pedido para as duas. Se abracem e fazem as pazes. Não consegui. É o que eu queria. Eu tenho um coração fantástico. Eu sou muito de perdoar. Porque nós estamos passando por aqui. É uma passagem. O orgulho vai terminar lá naquela subidinha do cemitério. E vai ficar só uma plaquinha. Aqui jaz fulano de tal. Eu lamento. Eu não vou atacar ninguém, criticar ninguém. Só eu lamento que em 73 anos de Câmara é a primeira vez que uma vereadora ou um vereador é suspenso.
E nós, Kátina, eu sofri 3 comissões de ética e fui absolvido, veja só, porque nós somos minoria aqui dentro. E esse gesto é político. É tão político que o Trump, o presidente dos Estados Unidos, vai ser caçado nos deputados e os senadores vão defender ele, então ele não vai ser caçado. Se nós aqui tivéssemos a maioria, a senhora não seria suspensa. É político, infelizmente é político. Agora, o PMDB, lhe suspender, é normal, é adversário. Agora, os progressistas, que deram a vitória para o doutor Almir na segunda vez, senão o doutor Almir nunca seria mais prefeito de Jaguari, e ficaram 8 anos comendo no governo do Ivo, não deviam ter feito isso aí com a senhora. A senhora não roubou, a senhora não matou, eu já fui ofendido aqui dentro, eu não levei ninguém até hoje para a comissão de ética, mas já me levaram 3 vezes. Então, aqui há um problema sério contra o PDT. Por quê? Porque o PDT defende os pobres, defende os pequenos, os humildes, aqueles que não têm vez e voz. Eu defendo a formiga, eu não defendo o elefante, eu defendo as minorias. É o que eu fiz agora com os índios, é o que eu faço com o povo da Consolata, da Promorar, do Carrapicho, eu estou aqui para isso, nós estamos de cruzada. Então, o meu voto é para defender a senhora colega, mas quero dizer que depois a justiça que se vire e que faça o bem entender. Muito obrigado, presidente. Pena que é só esse tempinho, porque eu teria muito mais argumento, desculpe. Muito obrigado, vereador Piccoli. Segue em discussão o projeto de resolução número 006/2019. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Quem concordar, permaneça sentado. Aprovado por maioria, com votos contrários da vereadora Kátina Monteiro Frescura, do PDT, e do vereador Valmar Zanini Piccoli, do PDT. Dispensando intervalo regimental de 5 minutos, não havendo mais matéria para a hora do dia, passamos ao grande expediente. A palavra está à disposição dos vereadores previamente inscritos. Pela ordem de inscrição, coloco a palavra à disposição do vereador Ézio Joselito Silva, líder do MDB na casa, pelo tempo regimental de até 10 minutos. Presidente Igor, minha saudação. Também saúdo meu colega de mesa, secretário vereador Valdemar. Uma saudação também a meus colegas vereadores e a minhas colegas vereadoras. E uma saudação especial à plateia que hoje nos assiste. Presidente, hoje eu confesso que não tinha preparado nenhum comentário para fazer no grande expediente, mas os fatos que aconteceram ontem, eu gostaria de ser solidário com as famílias que foram atingidas por mais um vendaval ocorrido aqui no nosso município. Foram várias famílias que foram atingidas, não bastasse a falta de chuva, onde a produção está terminando, principalmente a produção de fumo, uma perca razoável, bem acentuada, e também na produção de soja, onde os produtores plantaram e aquela semente vai ter que ser replantada, porque ela não vai nascer, porque ela cozinhou com o calor forte que está fazendo nesses dias. E o grande desejo de todos os agricultores era que viesse uma chuva. E essa chuva veio, não em grande quantidade, uma chuva de poucos milímetros, mas acompanhada de um vendaval, onde teve famílias, principalmente lá na minha localidade, que perderam casa, perderam galpões de fumo, galpões de máquinas. E ainda existe lá também famílias que não têm energia elétrica, que muitos postes foram derrubados. Então, na noite de hoje, presidente, eu quero ser solidário a essas famílias atingidas
e dizer que força, não precisa nem dizer que todo mundo tem força e pensamento positivo, é costumeiro da nossa terra e que dias melhores virão. E a gente sempre trabalha com essa expectativa, que um dia as coisas irão melhorar. E tenho certeza que nós tiver pensamento positivo, tiver fé e acreditar naquilo que se pode realizar, as coisas virão novamente. Presidente, era isso. Desejo uma boa noite aos colegas e à plateia e desejar uma boa semana de trabalho a cada um de nós. Muito obrigado, vereador Cito. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Piccoli. Não, desculpa, vereador José Nilton Maia. Vocês estão tudo falando rapidinho agora com cronômetros. Terminou a mamata. Senhor presidente, o homem deixou 10 minutos agora lá para mim. Não, no 5 acaba, pode ficar tranquilo. Senhor presidente, vice-presidente, secretário, colega vereador e vereadores, os que nos estão prestigiando, quero parabenizar a todos. Eu hoje fui muito questionado por um cidadão sobre uma estrada, uma transversal, Vencinais, aqui que passa lá no seu Ludovic, seu Reinaldo Ludovic. O cidadão me comentou que quebrou o cárter do carro. Então, nós temos que tentar ver e ver se conservemos um pouco essas partes que estão mais danificadas, porque todos precisam das nossas estradas. A geral está muito boa, mas os travessões não estão. Então, nós precisamos de muitos lugares. Eu estive na Mangueirinha a semana passada e entrei lá porque vai pelos Choquetas. Acho que faz 20 anos que não passa patrola pelo estado que está aquele... Não sei se passaram. Foi pronto, o cascalhado. Lá no fundo, nos Kunig, tudo. Eu não sei se é... Para mim é Choqueta. Tive lá outra semana, estava detonado. Então, sobre isso aí, nós temos que resolver, nós temos que trabalhar pelos nossos agricultores. Não faz nem ideia. Porque todos têm carro, todos precisam de vir na cidade e para conservar um carro temos que ter estrada. Então, senhor presidente, hoje não tinha muito o que falar. Muito obrigado. Uma boa semana a todas e a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Maia. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Volmar Zanini Piccoli. Senhor presidente, meus caros colegas de mesa, demais vereadores e vereadoras, eu trago aqui um pedido para providenciar na questão da insalubridade para alguns funcionários que não recebem. É um questionamento dos mesmos, né? E também a possibilidade de haver um desconto no IPTU e na taxa do lixo. E ainda quero parabenizar o patrão do Vento Chucro, seu Darcy, que colocou à disposição a sede do Vento Chucro para agasalhar os índios. Os índios que o Bolsonaro quer exterminá-los, né? Mas nós temos que cuidar dos nossos índios, porque são os primitivos, os donos da nossa terra, da terra brasileira. Infelizmente, é isso aí. Quero também agradecer o diretor da Corsan, o presidente da Corsan de Jaguari, que eu questionei ele quando ele deu 20 mil aqui para a praça, que é bonito, a praça está linda, não tenho o que questionar, mas sempre agradecendo a Beca, que organizou, a mãe do presidente da Câmara.
E aí eu questionei, digo, mas e a água lá para o outro lado, que a bebê lá chega tardinha, não tem água para o banho e pouca água para o consumo. Aí ele me disse, nós vamos começar rápido, e iniciou e está indo rápido, presidente, e eu estou feliz. Então é isso aí que tem que acontecer. As boas coisas têm que andar, e rápido. E também quero dizer que tem um cidadão em Jaguari muito doente, precisando de uma cirurgia urgente. A senhora Jaque, no posto, já cansou, lutando e relutando, e não está conseguindo, em Santa Maria, para efetuar a cirurgia nesse cidadão. E é horrível o problema dele, eu não vou citar aqui por questão de ética. E eu liguei para Santiago, presidente, e falei com o Ruderson, e ele me disse que não podia atendê-lo porque o título de eleitor é de Jaguari, e o cidadão tem terra em Santiago. E eu liguei para o chefe de gabinete do Tiago, que disse que é o Deus lá em Santiago. Ele gosta muito de aparecer, o Tiago, no meio da Psipilchá e aparecer, mas eu não vejo muita coisa boa do Tiago, não. Ele mandou também se virar em Jaguari. Mas o cara tem um pouquinho de terra em Santiago. Então, essa gente aí, o meu repúdio a essa gente que não atende um senhor que está com um problema seríssimo, sério, muito sério. Então, nós temos que juntar as forças para resolver o problema deste cidadão. Quero também dizer que esse episódio da suspensão da Cátina ficou ruim para a sociedade. É uma cidade muito pequena, se ela tivesse roubado alguma coisa, tudo bem, mas não foi roubo, não foi nada. Duas senhoras, mães, a mãe é sagrada porque ela tem o útero, e o útero gera o filho, gera o ser humano. O pai qualquer um mas mãe é uma só. E elas são mães e têm que ser respeitadas. E eu peço a Deus que elas possam fazer as pazes, presidente, e continuar. E fazer como eu, vir aqui quando errar, pedir desculpa, pedir perdão, porque a humildade só faz bem. A humildade, francamente. E quero, para encerrar, dizer que tem uma senhora na sociedade, que uma loira de farmácia. É de farmácia. Eu acho que ela... Tá bom. Eu acho que ela tem ciúme do meu porte, do meu nome no Brasil inteiro. E o senhor sabe que eu tenho um nome que o senhor já concluiu. Porque eu prefiro, doutor Varley, ter pouquinho dinheiro para sobreviver do que ser rico e viver no anonimato. E essa mulher tem esse ciúme de mim. E vai para as redes sociais escrever bobagem. E hoje as redes sociais estão destruindo a humanidade. Meu repúdio às redes sociais. Muito obrigado, boa semana e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, vereador Piccoli. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Antônio Carlos da Pieve. Senhor presidente Rosa Tâmara, vice-presidente Igor, Cito, secretário Valdemar, mais colegas vereadores, plateia que nos acompanham essa noite, sejam bem-vindos. Nesta sessão legislativa, senhor presidente, quero destacar uma importante conquista para a saúde pública de Jaguari e da região, que foi a entrega pelo nosso prefeito, o representante do Hospital de Caridade de Jaguari, senhor Fábio Franco, de equipamentos para a nossa instituição hospitalar. Equipamentos estes recebidos do governo do Estado, que foram investimentos em torno de 50 mil, necessário para o nosso hospital. Isso demonstra que a nossa administração continua firme e preocupada com o nosso hospital, fazendo com esses equipamentos o nosso hospital seja bem atendido por nossa população. Cabe destacar ainda que em breve também teremos no nosso hospital um centro de cuidados integrados, a CCI, que será o primeiro no estado do Rio Grande do Sul em referência, portando para todo o estado.
Sem dúvida nenhuma, podemos dizer aqui em Jaguari que nosso hospital está se preparando cada vez mais, com cada vez mais possível equipamento para atender melhor a nossa comunidade. Sim, senhor. Que bom, que bom. Isso é bom para nós, cidadãos de Jaguari, e também para cidadãos da nossa região que precisam do nosso hospital. Também quero fazer um breve comentário. A nossa cidade está muito bonita, muito bem embelezada. Só a população tem que colaborar um pouco mais, procurar não colocar entulhos fora de hora, depois que o caminhão passa, para isso fazer com que a cidade continue limpa, se programar. A gente, assim, os funcionários tentam recolher no máximo as coisas, então quanto mais a cidade fica mais limpa, é melhor. Um outro assunto também que me chamou a atenção, caminhando nas calçadas na cidade, às vezes tem pessoas que reclamam porque o pessoal da limpeza roça e não é passado uma vassoura. Pô, mas passar uma vassoura na frente da calçada da casa não é tão difícil. Por outro lado, também quero falar um pouquinho a respeito de pessoas que gostam de dar alimento para os animais. Eu acho assim que é uma coisa bonita tu alimentar os animais. Eu acho que teria que ser um local, sei lá, dentro do pátio, escolher um lugar, não nas calçadas. Alimenta os animais na calçada, depois fica aqueles potes de ração, fica osso, fica tudo que é coisa, e as pessoas vão passar pelas ruas, tem que estar defendendo de osso e de coisa. Então, essas pessoas que gostam de tratar esses animais, procuram, botam dentro do pátio, acham um lugar que fica melhor para a nossa cidade. Por hoje era isso, senhor presidente, uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereador da PM. Neste momento, a palavra está à disposição do vereador Arno Varley Melberger, líder do governo municipal na casa. Senhor presidente, vice-presidente Cito, vereador Valdemar, nosso secretário, distintos vereadores e vereadoras e distinta plateia que nos prestigia hoje. Estamos chegando praticamente ao final do ano. E eu, como líder do nosso prefeito Beto e do nosso vice Lucas, e como partícipe desta casa, participando de tudo, e quero, nesse momento aqui, agradecer desde já aos vereadores pelo apoio que tivemos nesse ano de 2019. Muitos projetos, debatemos, discutimos, aprovamos, rejeitamos, mas, acima de tudo, com respeito, com dignidade, porque eu, pelo 4º mandato, estou aqui nesta casa e aprendi, desde que me criei lá no Santo Isidro, aos 6 anos, saí de lá e vim para cá, que a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar os colegas e respeitar o cidadão. E eu fico muito feliz porque estou aqui nesse 4º mandato e estou tendo o apoio em todos os momentos dos senhores vereadores. E eu tenho certeza que o prefeito Beto e sua equipe também estão satisfeitos, porque estamos trabalhando por Jaguari. Jaguari hoje é uma cidade que está crescendo, desenvolvendo, trazendo novas empresas, novos horizontes. Você sai na cidade de Jaguari hoje e você vê uma obra da nossa administração. E ouvi atentamente o desabafo da vereadora Cátia, a quem eu tenho maior e profundo respeito pelo seu trabalho como vereadora. Eu sei o seu trabalho, porque a senhora chegou até aqui. Só, vereadora, não concordo com as ofensas que os vereadores... Não, desculpe, vereadora. Eu só quero dizer à senhora que eu lhe disse sempre a minha posição. A gente tem que ter a humildade, a grandeza de ouvir. Eu tive debates, o Igor era guri, o Piccolo é testemunha, tivemos debates aqui, eu e o vereador Eudo, mas nunca ultrapassamos a questão pessoal. Saíamos daqui com nossos debates, e é assim que se faz, vereadora. Infelizmente, às vezes, as coisas
E um cuidado que o vereador Piccoli falou, e eu ouvia sempre ele dizer, é as redes sociais. Infelizmente, as redes sociais são a pior coisa que nós temos no nosso país. Hoje, vocês veem uma CPI na Câmara Federal tratando das fake news. Por quê? Porque é só fofoca, ofensas, e nosso país está dividido, senhores e senhoras. O nosso país está dividido por causa nós temos obrigação, nós líderes, somos líderes porque nós estamos aqui representando a nossa comunidade, fomos escolhidos pelo voto, nós temos que ter o cuidado para não transformar ódio entre irmãos. De repente nós estamos brigando entre irmãos aqui em Jaguari, porque um de nós semeia o ódio de um lado, outro semeia o ódio de outro. E as pessoas que estão fora, me perdoem, querem ver o circo pegar fogo. Usam as redes sociais para atacar, sem saber. As pessoas que falam não sabem o que está acontecendo aqui. Alguém sabe sobre esse processo aqui que nós estamos fazendo hoje? Ninguém. O processo no fórum, as pessoas se metem, às vezes, eu 40 anos de profissão, às vezes chega uma pessoa no meu escritório, mas eu falei com o fulano e ele me disse que não é assim. Não é, senhores. As pessoas que estão por lado de fora querem ver o circo pegar fogo. E como se aproxima de uma data de eleição, todo mundo quer bater no adversário. Pois não, vereador? Todo prazer. Então, nós temos que ter um cuidado do que nós falamos, da maneira que nós agimos, e eu acho assim, eu julguei pela consciência. Tenho a consciência tranquila, sairei daqui. É ruim, é difícil julgar um colega, mas saio daqui de cabeça erguida, como sempre, com respeito, com dignidade, com humildade, que aprendi com meu pai, que morreu aos 97 anos, me dizendo, meu filho, tenha respeito, humildade e dignidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Varley. Neste momento, a palavra está à disposição da vereadora Cátia Monteiro Frescura, pelo tempo de liderança do partido PDT, pelo tempo de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a plateia que nos prestigia. Acho que hoje é meu último dia, será? Não sei. Eu estou aqui, feliz. Quem sai perdendo é o povo, que é por quem eu luto aqui. Como eu falei antes, a vereadora Elisângela deu um tiro no próprio pé. A senhora, como mulher, deveria defender a mulher. Em nenhum momento, vereadora, eu lhe ofendi. A senhora vai provar na justiça que eu lhe chamei de vagabunda, porque isso não é o meu caráter. Em nenhum momento eu lhe chamei de vagabunda. Em nenhum momento. A senhora falou várias coisas que estão ali que a senhora vai provar. Porque eu tenho imunidade parlamentar, tanto na tribuna quanto nas redes sociais. É uma lei. A lei maior é a que vale. Ou vocês querem passar por cima da lei? Nós temos imunidades, senhor vereador, tanto aqui quanto lá. Em nenhum momento, vereador, eu ofendi ninguém nas redes sociais. Só o que eu posto nas minhas redes sociais é a minha fala na tribuna. Como eu trouxe 2 testemunhas do povo, a vereadora teve que buscar na cidade vizinha, porque ninguém ia vir aqui defender ela. E as colegas de trabalho dela. O professor Valdemar, relator da bancada dela. Isso foi uma votação política. Política. Por que não trouxe, vereadora, o povo para vir lhe defender? Porque não tem ninguém que lhe defenda. Só por isso. Aí a senhora tem que trazer suas amiguinhas, o vereador da cidade vizinha, que não tem moral nenhuma para vir aqui querer falar de mim.
A ditadura tomou conta do município de Jaguari. Infelizmente. Infelizmente. A senhora não tem brilho e quer ofuscar o meu. Sabe quando a senhora vai fazer isso? Nunca. Nunca. Porque a senhora está há 12 anos nessa casa e eu estou há 3 anos aqui. Vai fazer 3 anos em janeiro. E o meu brilho, vereadora, ninguém tira. A senhora sabe por quê? Porque eu sou humilde, eu me dou com todo mundo, eu estou em todos os lugares, não porque eu sou vereadora, porque eu gosto de estar no meio do povo. Eu sempre gostei de estar com a população. Eu amo as minhas festas no interior, coisa que muitos vão pedir só para pedir voto em época de eleição. Nos bairros, como tem lá, como o vereador Varley disse, que as pessoas gostam de furdúncio, de ir lá, de escantar. Não. As pessoas falam a verdade. A verdade. Tem vereadores que aparecem nos bairros de 4 em 4 anos com um sorrisinho no rosto falso pedindo voto. Tá? E os outros 3 anos estão aonde? Os outros, os 4 anos de mandato, os 3 anos, vamos botar, estão aonde? Aonde estão? Aí vão nas festas, pagar cerveja para um, cerveja para outro, dar um sorrisinho assim. Estou concorrendo. Por favor, como é que tem coragem? Eu sou uma pessoa que não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho coragem de ir de 4 em 4 anos nos lugares, em época de eleição. Eu queria... Não vou falar muito aqui, até porque... quem tem que estar do meu lado, está. Que é a população jaguariense. Que eu agradeço, assim, de coração, pelas inúmeras mensagens que recebi. Porque tem 97, 98 comentários no meu Face, fora nos grupos do WhatsApp. E sem falar dos que têm medo da vereadora, porque ela gosta de bater nas casas, tirar limpo, tirar satisfação, o porquê que as pessoas estão curtindo, comentando e compartilhando a minha postagem. Esse é o seu nível, vereadora. E vocês querem falar de mim. Aí vocês vão me julgar e me condenar a 2 meses de suspensão. Por que não julgaram a vereadora e não condenaram 2 meses? Por ir ameaçar e amedrontar a população do nosso município. Por que vocês não fizeram? Mas é política a votação. Esqueci. Aí acobertam toda a sujeira e deixam engavetado. Esta vereadora, por trabalhar honestamente, transparente com a população, que é o que esta vereadora foi desde o início, desde quando não tinha essa câmerazinha aqui, ó. Esta vereadora filmava, pedia para minha filha filmar e postar. Eu posto as minhas falas desde quando não tinha essa câmera aqui, ó, que está me focando. Depois botaram as câmeras porque viram que as minhas falas eram bem vistas nas redes sociais. Por que vocês não botam na rádio? O que vocês querem esconder da população? Vamos ser transparentes. É como as minhas testemunhas, 2 cidadãs jaguarienses, votantes, inclusive uma PP, que está até com vergonha do partido depois do que aconteceu, veio testemunhar a meu favor, disse para vocês dentro daquela sala, façam o que ela faz, mostrem o trabalho de vocês, não escondem. Em vez de me julgar, façam o que eu faço. Trabalhem pelo povo e sejam transparentes com quem deu o voto de confiança para vocês. O senhor falou em conduta. Conduta? Que conduta nós temos dentro da nossa Câmara? Quem respeita quem? Eu falo
atrapalha. Eu falo, o outro me atrapalha. Tá ali. Vocês querem que eu corte e poste para vocês ver? Porque eu não dependo do salário daqui. Eu estou afastada, eu vou seguir mostrando o meu trabalho para a população. Vou seguir mostrando o que eu faço. Ninguém vai me calar jamais. Eu já disse uma vez aqui, só me matando. Ou me caçem. Se vocês me caçar, eu posso não trabalhar como vereadora, mas trabalho como cidadã jaguariense. Trabalho como cidadã jaguariense e tenho voz, como cidadã, para falar o que eu quiser. Tenho voz. Eu não preciso estar aqui nessa tribuna para falar o que eu penso. Eu não preciso, colegas. Eu não preciso. E eu vou seguir o meu trabalho. Como eu penso, e 50, 60 da população me parabeniza que eu estou no caminho certo. Eu recebi muitas mensagens, muitas ligações, muitas. O meu telefone não parou. 1 minuto o dia que eu postei, contando que a comissão de ética me condenou. O carinho que as pessoas têm por mim, isso não tem preço. E ninguém vai tirar de mim isso. Ninguém vai tirar. Mesmo os que têm medo de falar em público, de ir lá, me chamam no Messenger, me ligam, vão na minha lancheria, vão na minha casa. Isso não tem preço. Não tem preço. O salário que eu ganho aqui não paga o carinho da população. Não preciso do salário. Não preciso do salário. Graças a Deus, trabalhei, desde 9 eu trabalhei, lutei, e tudo que eu tenho foi aqui, batalhando e lutando. Não fiquei mamando na teta da prefeitura. Se eu estou hoje aqui, é porque a população me colocou e confiou em mim para defender eles. E é o que eu estou fazendo. Defendendo o povo jaguariense. E vocês não vão me calar. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, vereadora Cátia. De momento, a palavra está à disposição da vereadora Elisângela Picolidri, líder do Progressistas na Casa. A minha saudação ao senhor presidente, aos meus colegas vereadores, a vereadora que aqui se encontra, as distintas pessoas que estão aqui nessa noite nos acompanhando, uma noite difícil, uma noite bem complicada, mas eu quero dizer a vocês e àqueles todos que estão nos assistindo, irão nos assistir, e também a imprensa, Felipe, obrigada pela presença, que a agressividade nunca foi o meu perfil. E não é agora que eu vou mudar. Eu já tive momentos muito difíceis aqui para me tirar do sério, para poder que eu ultrapassasse a minha conduta, mas, felizmente, eu consegui sempre me manter. E é assim que eu vou continuar. E aí, eu também falo, algumas pessoas, elas parecem estar armadas contra tudo e contra todos. E basta um pretexto para que aquelas pessoas falem de outras, esquecendo que essas pessoas também têm uma família, também têm uma história de vida, e que eu não preciso contar mais uma vez e nem falar nessa tribuna, que é a minha história. E é por isso, presidente, que eu falo nessa noite, como sempre falei, dos problemas e das sugestões que eu tenho para o meu município. Porque o meu discurso é daqui, do coração para fora, não é daqui. Porque muitas vezes nós viemos na tribuna
falar discursos e nós não estamos praticando alguma coisa. E tem uma questão que me preocupou muito, presidente, e eu convoquei os colegas para ajudar, e os colegas me ajudaram. Eu convoquei as entidades para me ajudar, e as entidades me ajudaram. Que foi um projeto de lei para instituir a Política Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar, aqui do município de Jaguari. Nós tínhamos lindos discursos, brilhantes discursos aqui nessa casa, que nós precisamos que o jovem permaneça no campo, que o jovem fique cuidando da sua terra. Mas o que nós fizemos para isso? Foi aí que a Emater fez essa provocação através da chefe Fabrícia, e nós corremos atrás, e hoje nós estamos aqui repassando como uma indicação para o prefeito. Eu tenho certeza que o prefeito irá analisar esse projeto e enviar muito em breve para essa casa, para todos nós podermos votar e ajudar a nossa população rural. A nossa agricultura familiar, que tem muito a ganhar com o turismo, com a cultura, com aquilo que eles desenvolvem lá nas suas pequenas propriedades. Então, foi uma forma, presidente e colegas, que eu entendi de ajudar o meu município. E quero também aqui comemorar, junto com a minha bancada, e também com aqueles que são eleitores do hoje senador Reis, que, mais uma vez, ajuda o nosso município através da Secretaria de Saúde, uma ajuda de R$200 mil para o nosso hospital, o qual será contemplado com digitalizador de imagem radiográfica, que é o CR que está necessitando para que o raio-x e o mamógrafo funcione, um ultrassom diagnóstico sem aplicação transgeovágica e também 15 camas hospitalares mecânicas. Então, é dessa forma que nós viemos ajudando o nosso município, correndo atrás de emendas, correndo atrás de leis que favoreçam a nossa população. Também quero aqui me solidarizar, vereador Cito, com os nossos produtores rurais, que, mais uma vez, foram atingidos. Há poucos dias atrás, nós estávamos aqui nessa tribuna falando e dizendo do granizo. Ontem fomos pegos de surpresa com os ventos. E, mais uma vez, numa linha aqui no 4º distrito, a nossa população foi atingida. Então, no momento em que soubemos desse episódio, já nos reportamos à Secretaria de Obras do município e prontamente já estavam atrás do que fazer para se solidarizar e também para atender a população que tinha sido atingida. Quero também aqui, há poucos instantes, no grupo do CORED Vale do Jaguari, foi entregue o projeto para a compra de veículos para a agricultura no município, a tão falada consulta popular, que a gente tem medo, muitas vezes, que não chegue os recursos para o município. E hoje comemoramos que o município entregou o projeto e vai receber um veículo para a agricultura, para atender, possivelmente até mesmo, através desse projeto, a nossa agricultura familiar. Então, a gente fica feliz, né, quando podemos comemorar algo dessa magnitude. E, presidente, nós fechamos o ano com chave de ouro do projeto legislativo Vai à Escola, o qual eu tive a oportunidade de, bem lá no final, poder estar participando, lá na nossa PAI. Foi muito oportuno. As crianças, Jorge, que está aqui, faz parte da banda da PAI, Jorge. Os alunos, as crianças da escola estarem participando e entendendo também
e conhecendo como funciona o Poder Legislativo. Qual o papel do vereador? Que é de suma importância a população conhecer o papel do vereador. Muitas vezes as pessoas desconhecem, e a gente tem que entender isso, que a população desconhece o verdadeiro papel do vereador. Mas, aos poucos, através dessas entradas nas escolas, dessas nossas participações nas escolas, é ali nos pequenos e nos adolescentes é que nós vamos formar e eles poderem entender exatamente qual o papel do vereador. Senhor presidente, por hoje era isso, e eu quero desejar a todos uma ótima semana. Obrigada. Muito obrigado, vereadora Elisângela. Neste momento, gostaria de passar a presidência da Casa ao vereador Cito e também fazer uso da palavra. Também vou usar os 10 minutos. Já não tem problema. Passou 2 segundos. Assumo a presidência e, de imediato, passo a palavra ao vereador Igor Rosa Tâmbara. Muito obrigado, vereador Cito. Gostaria de, primeiramente, atender uma solicitação do vereador Piccoli, também me associar a ela, pedido de votos de pesares, o senhor Colbeck, né, como era conhecido. Isso, Nilson Colbeck. Eu gostaria, neste momento, de também fazer uso da palavra, porque a gente escuta bastante, a gente acompanha bastante, e a gente também está à frente da Câmara de Vereadores, como presidente, e se surpreende com algumas coisas. Eu não concordo com algumas coisas que foi dita aqui, principalmente pelos vereadores, quando falam que o julgamento que teve aqui foi político. Eu não concordo, porque se esse julgamento fosse político, a gente talvez esqueça com o tempo, vereador Piccoli, de que houve um processo da Comissão de Ética 001 de 2017, onde o vereador Valmar Piccoli denunciou a vereadora Cátia Monteiro Frescura. Depois houve um processo da Comissão de Ética, em 2018, onde o vereador Piccoli denunciou a vereadora Cátia. Depois houve um onde a vereadora Cátia denunciou o vereador Piccoli. Depois teve outro onde a vereadora Cátia denunciou o vereador Piccoli. Isso está aqui na nossa casa. Não, seguinte, vereador, eu posso continuar falando? Eu não me atrapalhei antes. Beleza. Eu não quero apresentar, eu quero apresentar apenas esses para dizer que quando um vereador comete algo que muitas vezes atente contra a dignidade ou respeito de outro, todo vereador tem o direito de procurar fazer aquilo. Assim como, se tu disser que eu estou mentindo, pode dizer, eu tentei conversar com você, tentei conversar com o vereador Piccoli, porque pode ter certeza que este dia que está acontecendo hoje e o que está acontecendo com todos os vereadores, ninguém daqui está feliz. Ninguém daqui está feliz. E, às vezes, quando a gente vem aqui com este microfone e diz, vocês têm que fazer o que eu faço, vocês têm que fazer aquilo, a gente está querendo que todas as pessoas sejam igual a nós. Se você tem o teu jeito de trabalhar, o teu jeito de agir, e a comunidade está entendendo e respeitando, isso você deve continuar. Assim como você pode ter total certeza absoluta que os outros vereadores desta casa também têm o seu jeito de agir, também têm o seu jeito de fazer política e têm o seu método de desempenhar a sua função. Porque todos os 9 vereadores que estão nesta casa não estão aqui porque querem, estão aqui porque receberam um voto assim como você. Então, nós não podemos dizer, as pessoas que votaram em ti, elas votaram em ti pelo teu jeito, pelas tuas propostas, assim como as pessoas que votaram em mim, no Valdemar, no Cito, no Piccoli, votaram pelas nossas propostas. E nós não podemos achar de que o jeito de agir do um é errado, assim como eu já te disse, eu não acho o teu jeito de agir errado.
Não tem problema nenhum, cada um tem o seu jeito e o seu estilo. E nós tentar fazer, talvez, uma generalização, eu poderia aqui dizer, tu falou que vai nos bairros, não sei o quê. Eu não vou nos bairros? Os outros vereadores aqui não vão? Então, eu poderia dizer que enquanto talvez uma pessoa está lá no bairro, talvez uma pessoa está lá procurando pagar uma conta de água e luz, talvez uma pessoa está pegando um rancho aqui e está levando, eu estava junto com o prefeito Beto resolvendo umas pendências para liberar um calçamento de 4,5 milhões. Nós estávamos, outra vez, em Brasília, buscando a liberação do CCI, nós estávamos em Brasília buscando a liberação do financiamento para comprar duas patrolas, para comprar uma escavadeira hidráulica que está vindo. Cada um tem o seu jeito de agir. E nós temos que respeitar isso. E eu repito o que eu disse na outra sessão. E eu respeito porque cada um tem o seu estilo. Eu não sou e não vou ser vereador para discutir bico de luz, para discutir carga de cascalho e para discutir mata-burro. Porque quando nós temos a opção, ou temos a condição de discutir orçamento do município, que aí no orçamento do município nós tenhamos a capacidade de saber como vai estar a saúde, como vai estar a educação, como vai estar a agricultura, nós não estamos indo discutir. E aí, muitas vezes, o vereador vai chegar aqui, ou a vereadora vai chegar aqui, é uma vergonha, tinha que ter tal carro, tal transporte. Tinha que ter. Tem como ter? Existe uma diferença do que tinha que ter para uma diferença do que pode ter. E eu olho que nós avançamos e muito com o que tinha para o que pode. E vou lhe dizer, o prefeito Beto e a sua equipe foram muito corajosos, porque pode ter total certeza que eles fizeram muito mais do que nós poderíamos fazer. E é por isso que eu quero dizer, como presidente, como vereador, que cada um respeite o seu colega, que cada um tenha a condição principal de entender que nós não somos iguais e nós não seremos iguais. E é isso que forma um parlamento, é isto que forma uma sociedade, é isto que faz as coisas acontecerem. Se todo mundo pensasse como o Igor pensa, não teriam as pessoas, ou não estariam as outras pessoas fazendo outras coisas. E é por isso que são 9 vereadores, não é só um vereador. É por isso que a sociedade ela se entrelaça. E é por isso que muitas vezes nós temos que ter a capacidade, a humildade, como a gente sempre disse, a gente conversa, de entender que, às vezes, a gente pode até estar com uma boa intenção. Às vezes, a gente pode até estar fazendo a coisa certa. Mas, no modo de agir, nós deixamos que essa coisa certa e que esse pensamento correto se perca e passe a ser algo incorreto. E, muitas das vezes, a gente tem escutado aqui da Câmara isso, da Câmara daquilo, e a sociedade muitas vezes fala isso no Facebook, em rede social, e eu particularmente só uso hoje a rede social por uma questão profissional, porque aquilo dali, as pessoas ali na rede social, todo mundo é médico, todo mundo é policial, todo mundo é juiz, todo mundo sabe tudo. Mas 90% daquelas pessoas que escrevem na rede social nunca fizeram nada pela sociedade e nunca nem vão fazer. Porque os 9 vereadores aqui, então, têm coragem de botar o nome à disposição e tentar fazer algo. Mas aquelas pessoas que só escrevem, que só falam mal e que gostam de fazer intriga, essas pessoas não fazem, não fizeram e nem vão fazer. Pode ter total certeza absoluta disso. E também, para tentar mais uma vez explicar, quando acho que é muito pesado quando você usa aqui nesse microfone de que não preciso do salário, não quero salário, não sei o quê. Eu já disse em outras oportunidades e vou dizer. Recebo o salário e, se tivesse que perder o salário, não continuaria. Por quê? Muitas vezes, todos os vereadores aqui conversaram, inclusive a vereadora Cátia para mim disse, realmente, a gente gasta, a gente investe, a gente tem que ajudar, estão toda hora pedindo. Mas repito o que eu já disse, quem não quiser o salário, como tem um vereador que faz, doe o salário. Porque aí não seria a gente ficar aqui dizendo, porque eu não preciso do salário, porque eu não preciso do salário. Tem muita gente querendo esse salário. Doe. Eu preciso do salário. Eu preciso. Inclusive, tem um empréstimo no salário.
Tem um empréstimo lá que é descontado em folha. Eu preciso. Tem uma multa que eu falei em outra sessão que é descontado do meu salário. Tem o IPTU que é descontado. Isso é público, pode entrar no portal da transparência. Então, eu vim aqui dizer, eu não preciso do salário, para quê? Eu tenho meus negócios, todo mundo aqui tem. Todo mundo tem sua profissão. E talvez isso seja mais algo de nós jogar com a torcida. Mas, então, o vereador Valdemar, repito, faz isso. Ele tem uma condição que doe o seu salário. Quem achar que não precisa do salário, doe. E, repito mais uma vez, vamos tentar de uma forma mais humana, mais respeitada, mais respeitosa, entendermos que todos, repito, têm a sua boa vontade, a sua boa intenção. Mas, às vezes, no caminho, no modo de agir, a gente não consegue completar isso. E, repito, todos aqui os vereadores são pessoas fundamentais que receberam seus votos e que lutam pela comunidade. E que, muitas vezes, pode ter certeza, Kátia, as pessoas que te dão parabéns para ti, muitas dessas pessoas são as pessoas que vêm para mim e falam mal de ti. E é verdade, eu vou lhe dizer isso. Assim como tem muita pessoa que fala bem de mim na minha frente e vai falar mal de mim para ti. Então, a gente tem que, às vezes, saber filtrar e entender como foi falado aqui. Muitas das vezes, as pessoas querem nos colocar um contra os outros e querem que, como disse o vereador Varley, que o circo pegue fogo. Então, vamos respeitar, vamos fazer com que esse ato tempo talvez terminou, sirva vereador. E que a gente continue cada vez mais trabalhando pela comunidade e deixando de lado os problemas pessoais, porque quem precisa disso é Jaguari e não nós. Obrigado. Muito obrigado. Só 30 segundos. Muito obrigado, vereador Igor. E devolvo a presidência ao nobre colega. Tu viu? Ó, botei tempo também lá, depois não falo. Gostaria de convocar os vereadores integrantes das comissões permanentes para a reunião ordinária, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, às 9 horas. Convoco os vereadores para a sessão extraordinária, quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, às 10 horas. Desde já, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, do dia 26 de dezembro, às 18 horas. Não havendo mais nada a tratar, invocando o nome de Deus, eu declaro encerrada esta sessão.